Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos entrar numa etapa do ensino de história bem densa. Então, antes de a gente entrar nessa etapa, vamos dar uma lembrada em tudo que a gente veio estudando desde o começo do ano. Então, lá em fevereiro e março, a gente estudava o que a história estuda, né? A história estuda as mudanças e as permanências que as pessoas deixaram no tempo. A gente discutiu o que existe de mudança, o que existe de permanências no mundo hoje. A gente estudou o tempo histórico, antes de Cristo, depois de Cristo, a divisão em décadas, séculos, milênios, como se calcula que século pertence a determinado ano. A gente também estudou que a história é dividida em 5 períodos, né? E também nós estudamos como que o historiador pesquisa, né, através de fontes históricas, o que são fontes históricas, que tipos existem, que a história ela não é uma verdade absoluta e que o historiador precisa de outros profissionais para descobrir as pistas do passado e informações sobre o passado. Também a gente então começou a estudar um pouquinho sobre aquele primeiro período, a pré-história, né? A gente estudou que esse período ele é dividido em dois, paleolítico e neolítico. A gente estudou algumas características desses dois períodos, as funções do fogo, como as pessoas viviam, como se alimentavam, como eram as ferramentas, o que determina o começo e o fim de cada um desses períodos. A gente falou bastante sobre a Revolução Agrícola, o que a agricultura mudou no modo de vida das pessoas da pré-história, sobre a questão do trabalho, as divisões e o início de novas profissões, né? A gente também estudou a questão do surgimento do Estado, que tem tudo a ver com o conteúdo que nós vamos começar a estudar hoje, e sobre a descoberta dos metais e o uso deles. Também a gente estudou sobre a pré-história americana e brasileira, que ela é um pouquinho diferente da que aconteceu na África e na Europa, né? A gente viu as teorias que explicam como o Homo sapiens sapiens chegou até o nosso continente. 2 teorias nós estudamos. A gente viu que características o Brasil da pré-história tinha quanto ao clima e à vegetação, as transformações climáticas, as transformações na vegetação e na fauna. A gente também estudou 4 povos que viviam no Brasil da pré-história: o povo de Lagoa Santa, o povo da Flecha, o homem do Sambaqui e os agricultores e ceramistas, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre esse período, porque quando termina a pré-história é porque o homem inventou a escrita. E a escrita, que surge ali por 4000 a.C., ela é um divisor de águas entre a pré-história e a Idade Antiga. Então, nesse momento da aula, a gente vai começar a estudar a Idade Antiga. Embora a pré-história seja um dos períodos mais extensos de todos os 5, pré-história, antiga, média, moderna e contemporânea, a gente estuda em poucos meses, porque quanto mais antigo é o período, menos fonte histórica tem para contar sobre aquilo. Por isso que a gente gasta tão pouco tempo falando de um período que foi tão extenso na história da humanidade, tá? Então essa foi a revisão lá, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Agora estamos finalizando. Eu tô gravando aqui no final de junho, mas acho que essa aula vai chegar para vocês já em julho, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a formação de civilizações. Mas eu decidi na aula de hoje não entrar em nenhuma civilização em específico com vocês, porque antes de a gente falar em civilizações, vocês precisam conhecer algumas palavras, alguns conceitos que são bem importantes. Sem conhecer eles e começar já a estudar civilizações, vai ficar um pouco confuso para vocês. E lembrando que agora nós vamos começar as civilizações e nós vamos estudar muitas civilizações. E essas aulas sobre civilizações vão ir até lá novembro, tá? E aí, metade de novembro, dezembro, a gente vai estudar um pouquinho da Idade Média, tá? Então, se preparem, apertem os cintos, porque a partir da aula de hoje até comecinho de novembro, vai ser aulas dedicadas a civilizações diferentes, tá?
Então, antes de começar a falar em civilização, a gente tem que pensar o que essa palavra significa, né? O que significa civilização? O que significa ser civilizado? Tem a polícia civil também. O que é isso? Mas o que é uma pessoa civilizada? Né? A gente pensa, uma pessoa civilizada é o contrário de uma pessoa bagunçada, nesse sentido. Então, civilização seria meio que um sinônimo de organização, e um lugar que não tem civilização seria um lugar desorganizado, bagunçado. É o que a nossa cabeça nos leva a pensar. Esse pensamento aplicado ao que nós vamos estudar em história, ele está mais ou menos certo, tá? Se vocês forem procurar um dicionário, o dicionário nos traz esse conceito, que a civilização é a vida organizada em cidades por meio de leis, devido a um progresso técnico e ao domínio do homem sobre a natureza física. Então vamos pensar que quando o homem não sabia a agricultura, por exemplo, ele não dominava a natureza física, não dominava o fogo, não havia civilização. Mas então existe civilização desde a pré-história, porque na pré-história tinha leis mais simples, mas tinham leis, né? Se vocês forem pensar os povos que habitaram a pré-história brasileira, o povo de Sambaqui, o Umbu, o povo da Flecha, até os povos indígenas, eles tinham uma vida organizada, eles tinham leis, eles desenvolveram um certo progresso técnico e dominavam a natureza física, certo? Eles preenchem esses quesitos. Mas por que esses povos não são considerados civilizados ou uma civilização? Porque a forma de vida que organizava eles era muito mais simples do que as formas que nós vamos estudar a partir de hoje, tá? Então, a única diferença não é que eles não eram civilizados. Eles eram civilizados, mas a vida organizada deles era uma organização muito mais simples do que as que nós vamos estudar a partir de hoje, que são organizações mais complexas. Antes de a gente parar, por causa do Covid, eu entreguei para vocês uma tarefa que era para fazer em casa, para estudar os povos incas, maias, astecas e povos indígenas brasileiros, que eram povos que viveram aqui no nosso continente, na América. Maias, incas e astecas, eles formaram grandes civilizações, tá? E os nossos povos indígenas brasileiros, eles nunca tiveram uma organização tão complexa comparada a deles, tá? Por isso que a gente não chama eles de a organização Guarani de uma civilização, tá? Então eu espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, a questão do conceito de civilização dentro do que nós vamos estudar agora. Usem esse conceito que está aparecendo na tela, mas lembrem, os povos da pré-história, segundo esse conceito, sim, também eram civilizados, mas a organização da vida deles era mais simples, menos complexa do que nós vamos estudar agora, certo? Seguindo então. Sabemos então o que é uma civilização. Então é uma forma de vida organizada, regrada por leis, onde o homem domina a natureza física, né? Existe um líder, essas coisas todas. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns nomes de algumas civilizações que nós vamos estudar neste ano, tá? A Mesopotâmia, o Egito, o Reino de Kush, os hebreus, a Grécia, Roma e a China. Teria muitos mais, a Índia, Japão, fenícios, persas. Porém, o nosso tempo é curto para estudar todos esses, tá? Então, eu vou tentar dar conta desses que estão aparecendo na tela e dar algumas informações mais resumidas sobre os outros que não dá para estudar tão a fundo, tá? Bom, então, como eu falei para vocês na aula de hoje, nós não vamos estudar a fundo nenhuma dessas, eu só vou explicar conceitos. E o primeiro conceito que a gente viu é o conceito de civilização. Bom, sempre que a gente estudar uma civilização, a Mesopotâmia, o Egito, Kush, China, hebreus, a gente vai estudar aonde que essa civilização estava localizada no planeta, tá? Então,
sempre a gente vai tentar localizar, dizer o continente. Por exemplo, o mundo lá da Idade Antiga não tinha os nomes que é hoje. Por exemplo, o Brasil só vai começar a ser chamado de Brasil em 1500. Então lá o homem de Sambaqui, o povo da flecha não chamava o Brasil de Brasil. Então, uma forma legal de a gente estudar também é saber, por exemplo, o Egito hoje se chama Egito, mas o Egito não correspondia a todo o território que ele é hoje. A Mesopotâmia hoje não tem esse nome. Hoje a Mesopotâmia é qual país, tá? Então é legal a gente saber localizar no mapa atual aonde estavam o território das civilizações antigas. Então é localizar no mapa, a localização. Daí eu vou ter que saber falar o continente, o nome do país, localizar alguns mares e rios que estão próximos. Além da localização, nós também vamos estudar um pouquinho sobre como era o clima e a vegetação naquele território, tá? Então, saber se é um lugar que era muito quente, se chove muito, se chove pouco, porque isso influencia a vegetação. Se é um lugar quente e úmido, vai ter muita árvore. Se é um lugar quente e seco, vai ter mais savana, né? Se é um lugar frio e seco, já vai ser mais desértico, tá? Então, o clima vai influenciar diretamente na vegetação. E aí, o clima também interfere na agricultura e outras atividades que uma civilização vai praticar. Então, além da localização, além do clima e a vegetação, a gente vai estudar sobre a economia desse lugar. Ai, prof, eu odeio o assunto economia. Mas o que da economia nós vamos estudar? Atividades econômicas praticadas por aquela civilização. Aquela civilização praticava agricultura, pecuária, artesanato, comércio. O que era mais forte? Era mais forte o comércio, a agricultura era mais fraca? Era mais forte o artesanato? O que predominava em cada civilização? Dentro da agricultura, quais eram os principais produtos? Quando a gente estudou os povos agrícolas da pré-história brasileira, a gente viu que o principal produto era o aipim, tá? Lá na Mesopotâmia, qual era o principal produto? Qual era o principal animal criado na pecuária? O artesanato. Para eu ter artesanato, eu preciso ter matéria-prima. Então, se lá na Mesopotâmia não tem muita madeira, o artesão, que é o carpinteiro, vai estar em baixa. Que outro artesão vai estar mais em alta? É o tecelão, é o metalúrgico, tá? E o comércio, nessa imagem vocês podem ver que os rios são muito importantes, né, para a navegação e o transporte dos produtos, tá? Então, se é uma civilização que não é muito conectada com rios, o comércio marítimo, né, o comércio por mar vai ser mais fraco, né? Então, tem todo esse pensamento que a gente vai ter que refletir ao estudar essas civilizações. Uma coisa bem importante. Se a gente pensar hoje nas atividades econômicas hoje, aqui teria uma que é muito mais forte do que essas 4 que estão aparecendo, que é a indústria. Por que eu não coloquei nenhuma foto representando a indústria aqui como uma atividade econômica? Porque nós estamos falando da Idade Antiga, né? Que corresponde a 4.000 antes de Cristo e vai terminar ali em 400 e pouco depois de Cristo, tá? Então, a indústria só vai aparecer no planeta lá por 1760, mais ou menos. Tá? Então, por isso que eu não coloquei nenhuma imagem representando aqui a indústria, porque a indústria é muito atual, certo? Mas a indústria não deixa de ser uma atividade econômica. Ela só não existia na Idade Antiga. Então, se não tinha indústria, como é que as pessoas tinham acesso a cadeira, mesa, talheres? Era tudo os artesãos que faziam, tá, gente? Era tudo manual, ok? Bom, então falamos localização, clima e vegetação, falamos de economia e agora nós vamos falar de política. Bah, prof, eu odeio o assunto política, mas ele é bem interessante, tá? Quando a gente falar em política, a gente vai falar em como essa civilização era organizada. Por exemplo, se a gente for pensar
aí nos povos pré-históricos brasileiros, geralmente é uma organização tribal, cada tribo tem um líder, né? Conforme vão surgindo as civilizações, a organização política ela vai ser um pouco mais complexa, não tão simples como era na pré-história. Então, em alguns casos, a gente vai ter uma organização em cidades-estado. O que era isso? Eram várias cidades localizadas no mesmo lugar. Vamos pensar assim, o Brasil é esse lugar e tem várias cidades. Só que essas cidades, cada cidade tem uma moeda diferente, tem uma língua diferente, tem crenças religiosas diferentes e tem líderes políticos diferentes. É como se fossem pequenos países dentro de um grande país, tá? Esse tipo de organização era conhecida como cidades-estado. Tipo a Mesopotâmia, por exemplo, teve uma parte de sua história que ela era organizada em cidades-estado. Então, todo mundo que morava nessas cidades-estados morava na Mesopotâmia. Mas cada cidade tinha um líder diferente, tinha leis diferentes e assim por diante, tá? Bom, o que vai acontecer? Algumas cidades-estado, elas vão se unir quando, por exemplo, estão ameaçadas, a defesa está ameaçada, elas se unem e aí formam um reino. Quando acontece isso, as cidades-estados têm que abrir mão dos seus líderes e nomear um como sendo o rei. A partir desse momento, então, a gente tem uma monarquia ou um reino, que é um lugar governado por uma pessoa. Geralmente, a sucessão é de pai para filho, é de sangue, né? Qual a diferença entre reino e império também? Um reino, quando ele começa a expandir seu território através de guerras, tem um exército forte e vai conquistando povos e terras, e esse reino fica com uma expansão territorial muito grande, esse reino passa a se chamar império, e aí o rei se torna um imperador, e a sucessão do imperador é igual a do reino, de pai para filho, tá? Lá na Grécia, a gente vai ter o surgimento da República, que é como o Brasil e a maior parte dos países no mundo hoje é organizado politicamente. Então, numa república, a sucessão do líder não é de sangue, né? Existe uma consulta popular e as pessoas escolhem o seu representante, o seu líder, certo? Então, aqui vocês têm alguns exemplos de formas de organização política que vai existir nas civilizações que a gente vai estudar, certo? Espero que tenham compreendido essa parte. E a questão da função do líder, né? A função do líder, tanto na cidade-estado, no reino, no império, numa república, é o quê? Fazer valer as leis, criar leis, coletar impostos, cobrar e coletar impostos, e com o dinheiro arrecadado dos impostos, reverter em benefícios para a população. No caso aqui da Idade Antiga, a gente pode pensar em canais de irrigação, em diques, em obras públicas, estradas e assim por diante, tá? Então aqui a gente falou de política. Então, estudamos localização, clima e vegetação, economia, política. Agora nós vamos falar de crenças. Sempre que a gente estudar uma civilização, nós também vamos estudar no que eles acreditavam no mundo espiritual, religioso, né? Então, geralmente, dentro dessas civilizações mais antigas, a gente vai ter povos politeístas e monoteístas. Politeístas são povos que acreditam em vários deuses e monoteístas são civilizações que acreditam em um único Deus. No caso, hoje, no mundo, o que prevalece nas religiões é o monoteísmo. Mas nas civilizações antigas, o politeísmo era muito mais normal, muito mais frequente do que o monoteísmo, certo? Então, a gente estudou. Me ajudem. Localização, clima, vegetação, economia, política, crenças e sociedade. Quando a gente fala em sociedade, a gente está falando das pessoas que vivem dentro dessa civilização. Sempre a gente vai organizar essas pessoas numa pirâmide, porque esse símbolo ele tem vários significados.
Esse aqui dos mais ricos para os mais pobres, é interessante a gente pensar dos mais poderosos para os menos poderosos, tá? Então, quem é mais poderoso vai estar no topo da pirâmide, porque em cima da pirâmide ela é mais estreita, ou seja, sempre os mais poderosos são a minoria da população e os menos poderosos são a maioria da população, porque a pirâmide ela começa afinada e ela se alarga no final, né? Então, os mais poderosos são a minoria e conforme vai perdendo o poder, vai aumentando a quantidade de pessoas, certo? Não é uma... Sim, acho que sim, que é uma regra. Geralmente, quase sempre, os mais ricos são os mais poderosos e os mais pobres são os menos poderosos. Essa é a regra, tá? Eu, professora 2020, na pirâmide social, eu estaria... Sabendo que hoje o salário mínimo, gente, é mais ou menos R$1.000, eu me considero nessa camada aqui, tá, gente? Eu. Mas aí, que poder eu tenho sobre esses aqui? Eu tenho mais recursos, talvez eu tenha um carro, eu não pago aluguel. Então, esse é o meu poder e os meus privilégios, né? Acima desses que estão aqui. E cada vez que vai subindo na pirâmide, vai aumentando. Não significa que todas as civilizações vai ter 1, 2, 3, 4 divisões. Às vezes vai ter muito mais divisões, tá? Como vocês vão ver conforme a gente for estudando, certo? Mas a lógica sempre é organizar a sociedade em forma de pirâmide. Os mais poderosos em cima, os menos poderosos embaixo. Em cima, a minoria da população, embaixo, a maioria da população. E geralmente a gente não vai escrever mais ricos, classe média e pobre. A gente vai estudar, a gente vai escrever a função que essas pessoas desempenham. No caso, eu escreveria aqui, professores, agricultores. Aqui em cima de mim teria o quê? Médicos, advogados. E aqui em cima, empresários, banqueiros, juízes, né? E conforme vai, né? Escreveria a função que a pessoa desempenha na sociedade. E não muito ricos. Não, a gente vai dizer, muito ricos, quem são esses muito ricos? São os empresários, burgueses, juízes, aqui médicos, advogados, engenheiros, aqui professores, sei lá quem mais, aqui operários, faxineiros, por exemplo, e assim por diante, certo? Muito bem. Então, sobre as civilizações, nós vamos estudar a localização, o clima e a vegetação, a economia, a política, as crenças e a sociedade. Então, tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, quando eu falo em localização, sobre o que eu estou falando. Quando eu falo em economia, sobre o que eu estou falando. E política, tá? Porque isso vai ajudar muito no estudo de vocês, ok? Agora, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui algumas imagens e palavras e vocês vão ter que relacionar essa imagem ou essa palavra com esses conceitos aqui de cima. Eu vou colocar, vocês podem falar em voz alta com o celular de vocês, o computador de vocês, depois eu vou corrigir, tá? Então, vamos lá. Tranquilo? Então, vamos corrigir. Pirâmide social é sobre sociedade. Monoteísta, crenças. Criação de animais, economia. Império, política. Ali, a vegetação e o clima, vegetação. Ásia, localização. Camponeses, sociedade. Comerciantes, sociedade também. Eu coloquei comerciante de propósito para confundir vocês com economia. Por quê?
Se eu tivesse escrito a palavra comércio, seria economia. Mas comerciante é a pessoa. E quando eu falo em pessoas, eu tô falando em sociedade. Entenderam a diferença? Espero que sim. Bom, agora vocês vão pegar o caderno de vocês e organizar o que a gente estudou nessa aula. Então, vocês vão pegar, coloquem o dia de hoje, escrevam bem grande a palavra civilização e embaixo copiem esse conceito aqui. Pausem o vídeo, copiem ele. Depois, vocês vão copiar os conceitos que nós estudamos na aula de hoje. Localização, clima, vegetação, economia, política, crenças e sociedade, tá? Pausa o vídeo, copia isso aqui. Aí depois vai ter esses exercícios para vocês fazerem. Vocês podem copiar o exercício. O que vai acontecer aqui? Quais das frases a seguir dizem respeito à política? Quais delas se referem à economia? E quais dizem respeito à sociedade? Então, vocês vão copiar a letra A. Cada cidade sumeriana possuía um governo próprio chefiado por um rei. Essa frase está falando de política, economia ou sociedade? Aí vocês vão colocar ali no ladinho. Ah, eu acho que é economia. Aí vocês escrevem economia. Faz a B, C, D, E, F, G. Depois vai passar para cá. É o mesmo exercício, só que esse aqui vai falar sobre localização, clima, vegetação e crenças. Lê a frase. Letra A. Os zigurates eram monumentos religiosos. Isso é sobre o que? Localização, clima ou crenças? Aí vocês vão escrever no ladinho, certo? Então, eu vou deixar aqui. Lê, faz, pausa o vídeo. Eu vou seguir aqui fazendo a correção já, tá, gente? Mas é muito importante que vocês tentem fazer antes de ouvir a correção, para não ganhar spoilers e para não estragar o processo de aprendizagem de vocês, certo? Então, eu já vou começar a correção. Então, número 5, então, letra A. Cada cidade sumeriana possuía um governo próprio chefiado por um rei. Aqui estamos falando sobre política. Cidade-estados, né? Era uma organização política. B. A invenção da escrita pelos sumérios foi uma resposta à necessidade de controlar o comércio, os gastos dos templos e palácios e a arrecadação de impostos. Com a palavra comércio me remete à economia. C. Envolvidas em constantes conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista dos acádios. Cidade sumeriana, cidade-estado, política. D. O rei era visto como representante do deus da cidade, por isso contava com enorme poder e prestígio. Aqui, gente, pode ser duas. Pode ser tanto política quanto sociedade, tá? E, com exceção dos assírios, os povos mesopotâmicos dedicaram-se à agricultura e à pecuária. Agricultura e pecuária são atividades econômicas, então a resposta é economia. F. O comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. Comércio, estou falando de economia. G. Na Mesopotâmia, os escravos eram o grupo social menos favorecido. Estou falando de escravos, sociedade, certo? Agora passando para cá. Quais as frases a seguir dizem respeito? Então, pausa o vídeo, lê, faz e depois escutem a correção. A. Os zigurates eram monumentos religiosos. Crença. B. Entre dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Eu estou dando uma referência de localização. C. Clima quente e seco. Estou falando de clima, vegetação. D. O Iraque é o país atual que ocupa a maior parte do território da Mesopotâmia. Localização. E. Os templos eram considerados moradas dos deuses. Estou falando de crenças. E F. Há pouca vegetação. Resposta: clima e vegetação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!